Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Roberto e nessa manhã eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. O texto que eu quero compartilhar com você nesse dia está no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 15, a partir do verso 1 até o verso 31. Vou voltar um pouquinho no livro de Êxodo só para explicar a história um pouco. A palavra de Deus diz que assim quando Israel saiu do Egito, estava no deserto indo em direção a Canaã, ainda não tinha se estruturado como uma nação, Deus estava no processo. A nação amalequita, veio em direção a Israel e fez guerra contra ela. Israel estava despreparado, saindo de 400 anos de escravidão, não tinha um exército, não tinha ainda uma república, um país montado, nenhuma monarquia, não tinha nada. Israel estava em processo de formação e Amaleque pensou que poderia destruir Israel nesse processo. Então eles vieram e fizeram uma guerra contra Israel. Moisés, Josué e todo o povo tiveram que se desdobrar para guerrear essa guerra, e Josué conseguiu vencer essa guerra. Mas o que Amaleque fez ficou registrado na memória de Deus, e Deus deixou claro que um dia traria juízo a esse ato maligno, a todos os pecados da nação amalequita. E esse tempo chegou no capítulo 15, onde Deus levanta Saul e dá uma ordem clara. Saul, eu me recordo daquilo que Amaleque fez, e eu então estou trazendo juízo à nação amalequita. Você vai lá e vai fazer guerra contra Amaleque, e você vai trazer punição aos pecados da nação amalequita, e vai destruir toda a nação. A ordem de Deus foi clara: destrua todo mundo, destrua tudo, porque eu estou trazendo juízo a esta nação. Saul então levantou os seus exércitos, e Saul iniciou uma guerra contra os amalequitas, e Saul matou todos os homens, todas as mulheres, todo o povo, exceto o rei Agag. E ainda, Saul, percebendo o tamanho do rebanho de Amaleque, Saul não matou os rebanhos. Aliás, matou só o que não prestava, destruiu só o que não servia para nada, mas pegou os despojos, cedendo à pressão dos seus desejos pessoais e cedendo à pressão do seu exército. Saul preservou vivo Agag e preservou vivo todos os rebanhos, os bons rebanhos de Amaleque. E quando Saul fez isso, Samuel estava em casa orando por Saul, e Deus aparece, Deus fala com Samuel dizendo: Samuel, eu desisto de Saul, eu me arrependo de ter levantado Saul como rei de Israel, porque Saul não me obedece, Saul não tem um coração disposto a me obedecer. Volta lá e entrega agora uma mensagem minha para Saul. E Saul então, de manhã, de repente chega à presença de Samuel, e Saul vai em direção a Samuel e fala: olha, eu cumpri o que Deus me mandou fazer. E Samuel disse: mas se você cumpriu, por que eu estou ouvindo o balido das ovelhas? Por que eu estou ouvindo o mugido dos bois? Ele falou: não, mas eu cumpri, eu matei o povo todo, eu trouxe Agag vivo, e o povo pediu para que eu deixasse o rebanho. Mas tem um detalhe: ó Samuel, a gente só queria fazer um sacrifício para Deus, por isso nós deixamos os rebanhos vivos. A resposta de Samuel foi enfática, e um texto que todos nós conhecemos bem, no capítulo 15, no verso 22 de 1 Samuel, Samuel responde assim para Saul. Porém Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. E no verso 23 diz: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Saul achou que se ele reservasse alguns bois, dentre toda a infinidade de bois que ele pegou para oferecer a Deus em sacrifício, Deus iria perdoar a sua rebeldia, Deus iria perdoar a sua desobediência. Mas entenda uma coisa: Deus deixou claro nesse texto que Deus não tem prazer em ofertas e sacrifício se isso vier seguido a uma desobediência. Não é que Deus não se agrade a ofertas, não é que Deus não se agrada de sacrifício, mas o sacrifício que Deus quer
queria de Saul era que ele obedecesse a sua palavra e sacrificasse a sua própria carne, e sacrificasse o próprio povo. Deus não se agrada de um sacrifício que venha seguido de desobediência. O que Saul fez foi parecido com isso. Eu, por exemplo, sou um pastor. É como se eu fosse lá hoje no banco, roubasse um banco, e quando Deus me perguntasse o porquê eu roubei o banco, eu falasse bem assim: não, Deus, eu roubei o banco porque a tua igreja precisa de recursos, então eu fui lá roubar o banco para poder ter dinheiro para ofertar para o Senhor. Eu quebrei uma ordem de Deus e estou tentando remediar isso com uma ação que eu chamo de sacrifício e oferta. E Deus deixou claro: eu tenho prazer que me obedeça, eu tenho prazer que cumpra a minha palavra, muito mais do que entregue sacrifícios por quebrar a minha palavra. Queridos, nós não podemos ceder às pressões da nossa carne, nós não podemos ceder à pressão do povo. Queridos, Saul cedeu à pressão dos seus instintos pecaminosos. Saul cedeu à pressão do povo, porque o que o exército receberia de recompensa era o despojo, aquilo que conquistaria pela guerra. Mas Deus deu uma ordem clara: não peguem nada, destrua tudo, porque eu estou trazendo juízo a Amaleque. Mas por ceder à pressão, por querer agradar o povo, Saul desagradou e desobedeceu ao Senhor. Se você for continuar o texto, você vai ver que Deus rasgou o reino de Saul. E Deus falou: vou entregar esse reino para alguém melhor do que você, alguém disposto a me obedecer. Daí surge então Davi na história, anos depois. Saul perdeu o seu trono porque não obedeceu ao Senhor. Queridos, não ceda às pressões, não ceda à pressão da sua carne, não ceda às pressões da sua vontade, não ceda às pressões do povo, não ceda à pressão da multidão. Se você tiver que desagradar o povo para agradar a Deus, faça isso. Se você tiver que ter a desaprovação do povo para ter a aprovação de Deus, faça isso. Só que não ceda às pressões. Nunca você verá na Bíblia um grande homem executando um grande propósito cedendo às pressões. Davi teve que ceder à pressão de um gigante. Davi não pôde ceder à pressão de um gigante. Davi, para vencer, ele teve que se manter firme, mesmo com a pressão de Golias. Neemias, para conseguir conquistar e fazer o muro de Jerusalém, ele teve que conseguir e ficar firme às pressões de Sambalate e Tobias. Ezequias, para poder ter um grande livramento de Deus, ele não pôde ceder às pressões de Senaqueribe. Todos os grandes homens tiveram pressão sobre si, mas os que se mantiveram em obediência conquistaram e venceram. Se você quer vencer, se você quer deixar um legado, se você quer construir um bom nome, seja obediente ao Senhor e não ceda às pressões como Saul cedeu. E você terá uma biografia linda se não ceder às pressões. É melhor obedecer do que sacrificar. Eu te desafio: obedeça ao Senhor acima de tudo, porque Deus vai te aprovar. E se Deus te aprovar, isso já basta. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus. Shalom.